O meu primeiro contato com o teatro foi aqui nesse palco, inclusive, que para mim remete muita história, remete muita lembrança, muita coisa boa. Eu muito novo, eu frequentava o SESI, eu mudei aqui para essa região com meus pais, morava muito próximo daqui. Um dia eu vim numa palestra com meu pai aqui, nem lembro o que era, à noite. Eu entrei e falei, nossa, olha, um teatro. E minha família sempre teve um histórico de me levar muito para ir em cinema, desde pequenininho, ir ver peça infantil, ir assistir apresentações. Isso tudo já me despertava uma magia, mas era uma coisa distante ainda. O dia que eu entrei aqui para essa palestra, eu falei, nossa, que bacana. Aí meu pai falou, será que não tem curso de teatro para você fazer de repente? E eu me perguntei, falei, tem. E foi quando eu vim, procurei, me inscrevi. E assim, na primeira aula eu me apaixonei de verdade. Comecei a fazer muitas apresentações, fiquei acho que 4, 5 anos no SESI, né, fazendo aula. E o SESI sempre foi uma coisa que proporcionava muito apresentações, inclusive fora do teatro. Então fazia apresentações em lugares variados, então isso deu muita experiência. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu já tinha plena certeza que eu queria isso para a minha vida. Não vivia disso, mas eu sempre tive um apoio muito grande da minha família. É coisa que a gente vê muito história de amigos, de artistas, que é totalmente o contrário, e a pessoa passa dificuldade, preconceito dentro de casa, na questão do trabalho, na questão artística, e eu nunca tive isso. Então meus pais, né, sempre me deram apoio, sempre me incentivaram. Eu lembro que eu tirei o DRT, que é o registro, antes até de estudar. Eu fui fazer através do sindicato, e quando eu cheguei no sindicato para fazer a prova da banca para poder tirar o DRT, eu cheguei lá muito novo, 16 para 17 anos, eles falaram, olha, tudo bem, você pode fazer, mas você tem que ter horas mínimas de palco, pelo menos, porque senão eu não posso te aprovar. E quando eu mostrei todas as horas que eu tinha do SESI, já ultrapassava mais que o dobro do que era o necessário. Então assim, ele falou, olha, nossa, então assim, muito novo eu tirei o DRT e já comecei a ter essa consciência artística. E eu já ia para São Paulo de fim de semana, incentivo dos pais. Então eu com 17 anos, toda a galera combinando de ir no shopping, de ir no cinema, de ir tomar sorvete, eu não posso, porque eu tenho curso em São Paulo. Então eu saía cedo no sábado, voltava no domingo, na segunda tinha aula. Nesse meio tempo, eu me identifiquei muito com a comédia, por vários aspectos e de várias maneiras. Eu me identifiquei com a comédia até porque quando você se apresenta no palco com uma comédia, a catarse do público é uma coisa mais prazerosa. O riso, ele alimenta o artista. É uma coisa que só quem está ali fazendo sabe. Eu tive na França, nesse meu tempo com os meus pais, e tive contato com a comédia, uma escola de comédia na França, e lá eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas e conheci algumas coisas ligadas à comédia. E até tive o primeiro contato com stand-up comedy lá, né? Pouco tempo eu voltei, fui morar em São Paulo e, coincidentemente, eu morei na rua onde acontecia o Terça Insana, em São Paulo, o começo do Terça Insana. E também comecei a frequentar, comecei a gostar daquilo que não era um stand-up comedy, mas era uma coisa nova, era uma coisa que não tinha uma cena, não era uma sketch, e o cara vestia um personagem e ia lá. E eu comecei a apaixonar por aquilo. Quando eu fui estudar teatro em São Paulo, que eu fui fazer uma escola técnica de teatro, que eu fui procurar um professor, que era um professor que foi ligado ao Eugênio Kuznet, que trouxe o método do Stanislavski para o Brasil, que eu estava toda nessa questão de estudar teatro, entender o quem, como, onde, o ser, né, se eu estou naquela situação para poder interpretar. De repente, eu tinha algumas provas, tinha uma coisa muito legal na escola que eu fiz do Beto Silveira, que chamava quebra-cara,
que todo mês tinha a apresentação do quebra-cara, que ele deixava livre para os alunos fazer uma cena que eles queriam, qualquer coisa que o cara queria. Eu me apresentava sem até saber que eu estava fazendo, de fato, um stand-up comedy. Então eu conheci a comédia e isso foi me ganhando. Quando eu fui para São Paulo, eu até comecei a fazer algumas coisas de trabalhos e tudo eu dava um tom de comédia. E tudo, quando eu punha comédia, para mim ficava mais prazeroso. Atualmente eu vivo de arte, mas não só atualmente, como há 14 anos eu trabalho com isso de maneira profissional. Isso, 14 anos numa companhia, numa produtora em São Paulo que eu trabalho já, mas até antes de eu entrar nessa produtora, eu já trabalhava só com teatro e só com arte, só com essa lado artístico. Aliás, eu nunca fiz outra coisa que não fosse teatro ou interpretar e descobrir a produção teatral também, que é uma coisa que consegue dar uma rentabilidade e que consegue fazer com que eu viva do trabalho artístico. Eu sempre tive essa consciência que eu tenho que fazer com que o teatro seja o meu trabalho, mas de que maneira? Há 14 anos eu conheci o Vitor Branco, que numa participação na Praça é Nossa que eu fui conhecer e acabei conhecendo ele. E ele falou, a gente tem uma produtora de teatro que a gente se autoproduz. E ele gostou, fui fazer um espetáculo infantil na época, chamava Batman, até mais, antes de 14 anos, 15, 16 anos atrás. E na época eu fazia o Robin no espetáculo e eu comecei a conhecer a comédia dentro do teatro mesmo, mas assim, vendendo espetáculos e indo para cidades fazer divulgação do teatro, divulgar o meu trabalho. Então, assim, é muito bom você poder viver do teu trabalho, conseguir estabelecer uma rotina dentro do que parece que não tem rotina e conseguir, acima de tudo, estabelecer um emprego mesmo para você usando o teu trabalho. E a gente viaja assim o Brasil inteiro. Depois de 15 anos, você começa... A estrada é a parte mais chata da coisa, mas não tem jeito, porque você tem que buscar novos públicos. Aquela história que o artista tem que ir onde o público está, nunca fez tanto sentido para mim como faz atualmente. No âmbito em geral, eu acho que é uma obrigação do governo trabalhar políticas de incentivo, não só ao incentivo à cultura, como incentivo ao estudo da cultura, ao conhecimento. É aquela coisa, vamos pôr um cinema na praça para o pessoal assistir um espetáculo? Vamos. Mas é legal também ir lá e falar um pouco da produção, conhecer. É um evento gratuito, voltado para um determinado público que às vezes não tem um acesso. Então é legal explicar um pouco aquilo. Eu acho que isso é fazer, dar às vezes algum entretenimento, mas também falar um pouco do que está por trás do entretenimento. Fazer com que famílias frequentem esses ambientes não necessariamente vai surgir novos artistas, mas pessoas que vão aprender a ter uma crítica, vão aprender a usar aquilo como uma crítica cultural, social, até mesmo com a comédia, inclusive. Eu acho que a comédia é um dos principais mecanismos de crítica no mundo. Um dos trabalhos que me marcou no começo, não era trabalho, mas na escola que eu fiz o espetáculo Por um Triz, que foi um espetáculo que eu viajei muito pelo SESI com ele, e que foi uma coisa que a gente apresentou para todas as escolas de Araraquara. Então, isso me deu muita experiência no palco, muito novo. Depois, quando eu entrei nessa produtora, eu entrei numa peça chamava Entrando numa Fria. E a gente viajou assim muito com ela. A peça já estava há 6 anos em cartaz e eu fiquei mais 7 no elenco. Então, foi um espetáculo que ficou muitos anos, 13 anos viajando, quase 14 anos em cartaz, e era muito legal, porque é uma peça que a gente não se cansava, ela era tão engraçada que a gente se divertia
mais que a plateia. Depois a gente montou um espetáculo chamado procura-se-mulher-perfeita.com, que foi uma evolução desse espetáculo, que falava um pouco sobre namoros pela internet, cenas... A gente passava muita coisa, a gente fazia apresentação, do nada estava apresentando, entrava um cachorro lá da cidadezinha, subia no palco, deixava a porta aberta, entrava lá um beldinho, vinha, começava a conversar com a gente na apresentação. Acontece isso com o músico continua tocando, a gente que está fazendo teatro tem que tentar interagir. O stand-up comedy dá uma sensação de que muita gente, até hoje, mesmo stand-up já estando na moda, as pessoas têm a sensação de que não é decorado e que não tem texto. Muita gente acha, mas você sobe lá e vai falando da cabeça. E não é, pelo contrário, é escrito, é minucioso, você tem que montar um set ali, tem que ter um punch, você faz a regrinha de 3, você usa, às vezes faz um callback, pega uma piada que você falou lá atrás e resgata ela para dar força num argumento que você está dando depois. Então é muito estudado, é muito montadinho. Eu acho que o futuro eu penso em continuar vivendo do meu trabalho, continuar podendo produzir, criar coisas novas, ter criatividade, driblar essa coisa do politicamente correto, da censura, brincar de uma maneira que não desrespeite, mas que também possa fazer alguma crítica social. Acho que essa é a grande função do artista, é poder se apresentar de maneira que seja um trabalho, de maneira que ele sinta prazer e que ele possa passar uma mensagem. Toda mobilização artística, ela tem um propósito, seja positivo ou até negativo. Até quando tem algo negativo, também gera discussão, e gerar discussão é importante. Então, eu acho que até quando tem uma piada de mau gosto que ventila na mídia e as pessoas, porque falou aquilo, até criticar aquilo é importante, esse debate. Então, eu acho que a cultura gera debate, gera protesto, gera a comédia também, cutuca, põe o dedo na ferida, e isso é bom.